Olá, iluminados! Eu sou a Amanda. Sejam bem-vindos ao canal Iluminados pela Fé. Olá, iluminados! Hoje darei continuidade ao quadro Papo Cristão e hoje os meus convidados são o pastor Fernando e a pastora Carmina. Muito obrigada, por terem vindo. É uma honra ter vocês aqui no meu canal. Voltem sempre. E hoje trago o tema Construindo Relacionamentos em Tempos de Crise, que o pastor Fernando irá trazer a palavra e a pastora irá fazer a oração final. Pode começar, pastor. Então, o nosso tema hoje está baseado em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, quando Deus cria todas as coisas, ele cria o homem, né? E diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Até aí. Nós entendemos aqui que nesse momento Deus estabelece que não era bom que o homem viva só. Ou seja, desde o princípio, Deus já deixa bem claro, estabelecido, a importância de nós mantermos relacionamentos. Verdade. Porque todas as coisas Deus criou pelo poder da sua palavra, mas o homem ele criou com as suas próprias mãos. E tudo que Deus criou, ele disse, e viu Deus que era bom. Mas quando ele cria o homem, ele observa, assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, ele está dizendo, não é bom que o homem viva sozinho. É importante que ele se mantenha relacionamento com o seu semelhante. Então, diante disso, nós vemos que, desde o princípio da criação, Deus deixou estabelecido a necessidade de nós mantermos relacionamentos. Não estou dizendo apenas de relacionamento conjugal, mas relacionamento de uma forma em geral com o nosso próximo. E ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, nós estabelecemos diversos tipos de relacionamento. Nós temos aquele relacionamento da infância, que é com o vizinho, com o coleguinha que mora do lado, às vezes até no mesmo quintal. Quando você vai para a pré-escola, quando você vai para a escola, você estabelece alguns relacionamentos. Depois você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai criando novos relacionamentos. E existem alguns relacionamentos que eles surgem no período da infância e perduram por toda a vida. Mas existem relacionamentos que são mais passageiros. Vou citar alguns exemplos. O relacionamento passageiro. Você vai num supermercado. Quando você passa pelo caixa, você cumprimenta a pessoa que está ali trabalhando, bom dia, boa tarde, boa noite, mas é um relacionamento passageiro, que simplesmente ocorreu naquele momento ali. É ao contrário de quando você tem um colega, às vezes de escola, que você tem um relacionamento durante todo o período de aula, você marca para fazer trabalho juntos, e às vezes até para sair para fazer alguma compra, e aquele relacionamento que surgiu ali apenas da escola e às vezes acaba se tornando um relacionamento para o resto da vida. Então, existem esses tipos de relacionamento. E o interessante é que quando Deus chama a Abraão, o mesmo Deus que estabeleceu lá que é importante que o homem mantenha relacionamento, quando Deus chama Abraão e ele quer fazer promessas na vida de Abraão, Deus também estabelece que Abraão deveria quebrar, ou seja, romper alguns relacionamentos para que ele pudesse ser abençoado. Então lá em Gênesis capítulo 12, nós vemos quando Deus chama Abraão, ele diz assim, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que eu quero frisar aqui de importante é que o próprio Deus determina a Abraão para sair da sua terra e do meio da sua parentela, para que ele pudesse ser abençoado por Deus. Então, diante dessa premissa, o que eu quero falar com você é que, diante da situação de crise, no momento em que nós estamos vivendo, existem alguns tipos de relacionamento que precisam ser destruídos. Quais relacionamentos são esses? Primeiro, com o pecado.
existem pessoas que possuem o chamado pecadinho de estimação, né? Sim. Ela fala assim, não, eu não consigo, eu sei que isso é errado, eu sei que isso é pecado, mas eu não resisto. E acaba cometendo e sabendo que é pecado. Ou seja, ela adota aquele pecado como algo de estimação e passa a tratar aquele pecado até de uma maneira afetiva. Não, isso é um pecadinho, isso é uma coisinha simples. Uma coisa normal. É uma coisa normal, isso. Mas saiba que quando você mantém um relacionamento com o pecado, esse relacionamento vai te afastar da presença de Deus. E para que nós possamos ser abençoados, como a Bíblia ensina lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Nós devemos chegar a Deus, mas nós não podemos chegar a Deus de qualquer maneira, com as nossas vestes sujas, ou seja, de relacionamento com o pecado. E de que maneira você rompe o relacionamento com o pecado? Através do sangue de Cristo. Primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 9, a palavra de Deus nos diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. E muitas vezes, quando nós falamos não temos pecado, nós não estamos enganando o nosso próximo, nem enganando a Deus. Nós estamos enganando, sabe a quem? A nós mesmos. A nós mesmos, quando nós dissemos que não temos pecados. Então, primeiro, se você quer ser abençoado por Deus, se você quer ter uma vida próspera, rompa, quebre todo tipo de relacionamento pecaminoso. Em Provérbios 28, 13 diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ou seja, o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando nós confessamos as nossas falhas diante de Deus, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa e nos recebe como filho, e a sua misericórdia, como a palavra de Deus nos diz lá no livro de Jeremias, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas não têm um limite, desde que nós confessemos a Ele as nossas falhas, o nosso pecado. Segundo tipo de relacionamento que nós devemos quebrar, ou romper, ou destruir com o mundo. Nós, quando falamos de mundo, não estamos falando do planeta físico em si, mas de um sistema de vida que se opõe ao nosso relacionamento com Deus. Sim. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, a palavra de Deus nos diz que nós somos a luz do mundo. E nós, como luz do mundo, nós devemos brilhar em meio ao mundo que está em trevas. E não deixar que as trevas dominem a nossa vida. Sim. Porque, infelizmente, Amanda, o que acontece em muitas pessoas é assim, elas entram em algum relacionamento, não estou dizendo apenas de relacionamento afetivo, mas até de amizade, e a amizade faz com que ela se afaste de Deus. Sim. E quando deve acontecer o contrário, você é luz. Você é a luz do mundo. Você é um iluminado por Deus. E como iluminado, você deve iluminar outras pessoas. E não deixar que as trevas de outras pessoas dominem a sua vida. Então, rompa relacionamento com o mundo. Romanos 12, versículo 2, a palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. O que está querendo dizer? Que nós não devemos tomar a forma do mundo, mas sim nós devemos ditar as regras, ou seja, iluminar o mundo que está em treva. Que outro tipo de relacionamento que nós devemos romper também? Nós falamos com o pecado, com o mundo, com o diabo. Porque quando nós temos aquele pecadinho de estimação que nem eu te falei,
ele termina por constituir um relacionamento com o maligno, com o diabo. Quando nós guardamos aquele pecadinho na gaveta, debaixo do travesseiro, ou em qualquer lugar lá dentro do coração, nós estamos mantendo também um relacionamento com o diabo. E a Bíblia diz lá em São João 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então nós não podemos manter relacionamento com o diabo, com o pecado. E Jesus Cristo, ele tem poder, ele veio e nos libertou do poder do pecado, do poder do maligno. Então coloque a sua confiança em Deus. Se porventura, às vezes, o maligno tem tentado dominar a sua mente, quem sabe você foi envolvido por pensamento maligno de querer tirar a sua vida. Quantas pessoas que estão assistindo que já pensou em suicídio por conta de um relacionamento afetivo que foi rompido, ou por conta de uma separação, porque perdeu o emprego, porque perdeu um bem precioso? Eu quero lhe dizer neste momento que a palavra de Deus está ali alcançando. Rompa esse relacionamento com o maligno, porque o maligno veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para lhe trazer vida e vida em abundância. Que outro relacionamento nós devemos romper? Com pessoas nocivas. Sim. Sabe aquele tipo de pessoa, Amanda, que você chega, quando você vai contar uma benção, algo que você comprou, que você conquistou, a pessoa faz uma cara assim que você fala, não devia nem ter falado. Sim, inveja. Inveja. Rompa relacionamento com esse tipo de pessoas, com essas pessoas nocivas que não proporcionam crescimento espiritual para a sua vida. E que relacionamento nós devemos construir em tempos de crise? Primeiro, e acima de todas as coisas, um relacionamento com Deus. Com certeza. Quando tem um namorado, uma namorada, quando ele namora, ele quer falar com o namorado, a namorada, ou até com o marido, com a esposa, diversas vezes por dia. Porque ele ama e ele quer manter esse relacionamento, não é assim? Ele fala bom dia, quando depois se passou 2, 3 horas, já manda um coraçãozinho, uma frase assim, olha, eu já estou com saudade de você, não é assim? É. Porque a gente realmente sente saudade. E para com Deus? Para mantermos o nosso relacionamento, como que nós estamos fazendo? Será que nós estamos lendo a Bíblia quantas vezes por dia? Quantas vezes nós estamos parando para fazer uma oração a Deus, para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito? Verdade. Então nós temos que manter aceso este relacionamento com Deus. Quem mais? Com o nosso próximo. Aí você pode falar assim, mas pastor, o senhor falou agora há pouco que temos que romper alguns relacionamentos. Sim, mas nós temos que manter relacionamento com o nosso próximo, com aquelas pessoas com as quais você pode contar no momento de ajuda. Sim. Quando Jesus Cristo está participando daquele casamento lá em Caná da Galileia, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, a Bíblia relata lá no Novo Testamento que faltou vinho no meio daquela festa. E a mãe de Jesus Cristo chegou para ele e falou assim, não tem mais vinho. E imediatamente ele pede aos serviçais ali para que enchessem de água aquelas talhas e transforma aquela água em vinho. E por que aconteceu esse milagre? Porque elas haviam convidado Jesus Cristo para estar ali ao seu lado. É importante nós mantermos o relacionamento com o nosso próximo, porque quando nós precisamos de ajuda, nós temos a quem recorrer. É verdade. Imagina que você está precisando de algo, você vai fazer a comida e faltou o sal. E agora não dá tempo para você ir até o mercado, pegar fila enorme para você comprar. A panela já está no fogo. O que você faz? Você corre no seu vizinho, na sua vizinha. Ô vizinha, me arruma um punhadinho de sal só para eu fazer o arroz aqui, ou para eu temperar o feijão. Amanhã, ou quando eu puder, eu te reponho. Não é assim? Uhum. Agora, se você não tem amizade com a sua vizinhança, como que você vai chegar e pedir? É difícil. É difícil, não é? Sim. Então, assim também é para com Deus e para com os nossos amigos, com as pessoas que nos rodeiam. Nós devemos manter um convívio amigável e saudável, porque no momento que nós precisarmos,
essas pessoas poderão estender a mão para nos ajudar. Que relacionamento mais nós devemos manter para com a igreja do Senhor? O nosso relacionamento com a igreja deve ser mantido. Quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, quando inicia-se a formação da igreja, a Bíblia relata que eles perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. Esse perseverar significa que eles permaneciam em comunhão um com os outros. Não tem como nós mantermos a comunhão permanecendo muito tempo afastado um dos outros. Eu sempre cito um exemplo, é como uma brasa. Quando você tira uma brasa do fogo, ela está vermelha. Às vezes você precisa até pegar uma tenaz, um pegador assim para tirar ela. Só que ao tempo, à medida que ela vai ficando fora ali do fogo, ela vai se esfriando e aquele vermelho vai se apagando, vai dando lugar às cinzas e dali a pouco aquela brasa ela se apaga. E assim também é a nossa convivência espiritual. Quando nós nos ficamos muito tempo afastados da comunhão da igreja, da comunhão com os nossos irmãos, nós vamos nos apagando espiritualmente. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer abençoar a nossa vida. Mas para isso é necessário que nós alimentamos o nosso relacionamento, primeiro, com Deus, segundo, com o nosso próximo e terceiro, com a igreja, que nos dá a cobertura espiritual necessária. Então, quem sabe aí você está passando um momento difícil, uma situação como todos nós estamos vivendo, né? Diante dessa pandemia, é hora de você refletir com quem você está mantendo o relacionamento, ou seja, qual relacionamento você está alimentando mais? Com o pecado, com o mundo ou com Deus, a igreja e com a sua palavra? Então que nós possamos estar alimentando o nosso relacionamento com Deus, com a sua palavra e com a igreja de Deus. E com certeza Deus irá abençoar e muito a sua vida. Amém, pastor. Muito obrigada. Que palavra forte, né? E agora a pastora irá finalizar fazendo uma oração pela sua vida. Então Amém. feche seus olhos e ore juntamente conosco. Amém. Vamos orar? Glória Amém. a Deus. Pai, nesse momento, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. E eu creio que o Senhor, meu Deus, falará ao coração daqueles que agora estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, no nome de Jesus. Que essa palavra venha transformar vidas, venha libertar. Que essa palavra venha fazer com que essas vidas tenham um enriquecimento na tua presença, Pai, nos seus relacionamentos. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, abençoar cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, se você que nos assistiu, gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações dos próximos vídeos, compartilhar com alguém. Então, se Deus te abençoou, você também pode abençoar vidas, sua família, amigos, irmãos, seja quem for. Então, não se esqueça de clicar aqui no próximo vídeo que você vai assistir e também no botão de inscrição. Se você chegou nesse canal agora, seja muito bem-vindo. Conheça o canal Iluminados pela Fé e muito obrigada. Deus abençoe.